Quanta gente já chegou com comprometimento cardíaco, e aí quando eu perguntei, vem cá, é aqui que te dói? O coração não dói aí. Era um desajuste de uma Não, costela e anterior. vou te falar que em emergência, o que pinta de dor no peito, a minha esposa é cardiologista, e ela às vezes no meio do plantão me liga: "Ah, tô paciente aqui com dor no peito, mas não teve alteração de enzima nem nada". Eu falei: "Palpa e vê o externo-costal como é que tá". É uma inflamação da cartilagem aí, tem que É, ajustar isso. Ela fala: "Porra, tinha que ter um fisioterapeuta aqui na emergência só para resolver esses casos", que é isso. todo dia tem um. Todo dia tem um, eu não sei se isso é o normal, a rotina, né? Mas existe uma confusão popular, não estou falando de confusão científica, uma confusão popular de dor no coração, dor na costela, costocondrite, dor no externo. Então, isso aí fica confuso. E aí, às vezes, a pessoa dá entrada numa emergência apavorada, mas com a costocondrite. Até explicar para ele que ele não vai morrer da costocondrite, aquilo ali vai ser fácil de resolver, ele já teve ali um processo de pânico que pode levar até uma neurotização, e cada vez que ele sente alguma coisa, ele não bota nem o cinto de segurança aqui em cima com medo que vai acontecer alguma coisa, né? E aí, a partir dessas coisas, eu me distraio com costela, né? Quantos e quantos, não vou dizer que sejam erros diagnósticos, porque seria dizer muito que é erro diagnóstico. Para você errar, tu tem que ter estudado. E a maioria das pessoas não estudam clinicamente a biomecânica da costela, a função da costela, o desconforto da costela, as patologias costais, né? E como eu faço aquilo que eu gosto, então eu me divirto e me distraio com as costelas. Eu quando eu já fiz diversos cursos seus, né, que, te tem como referência, e ficar perto de você somente para aprender um pouquinho, e eu nunca esqueço das suas aulas de costela. Porque para mim eu não tinha mínima noção quantos pacientes já chegaram com dor nas costas: "Ah, isso é romboide, isso é romboide". Romboide é o quê? Romboide é uma poesia. Quase tudo que dói no meio das costas dizem que é Romboide. romboide. Quase tudo que dói no meio das costas dizem que é ponto gatilho. Quase tudo que dói no meio das costas inventam um monte de coisa. Agora, eu não vejo essas pessoas que fazem essas afirmações fazer o diagnóstico diferencial entre isto tudo que prometem e um desajuste de costela. Só que às vezes fica uma coisa, eu não gosto de dizer e repetir a mesma palavra, confuso. A costela pode ter um desajuste posterior, ela pode ter um desajuste anterior. Ela pode ter um desajuste posterior com dor anterior, ela pode ter um desajuste anterior com dor na posterior. E aí chega, às vezes, uma pessoa com uma dor dorsal e não fazem a conferência com a parte anterior. Então, ela pode ter uma dor dorsal, diagnóstico dorsalgia com desajuste de costela anterior, né? E isso aí é que faz a gente mostrar, o meu prazer é mostrar para que estimule as pessoas a ver de uma forma diferente, né? Avaliar de uma forma diferente. Às vezes eu recebo o paciente, pô, o pessoal que me trata nunca botou a mão em mim. Pô, se não botou a mão em você, como é que ele vai ter certeza daquilo que ele está tratando? Como é que ele vai ter certeza que ele está no lugar certo, né, para fazer o tratamento exato? Por isso que eu sempre bombardeei todo mundo com demonstrações, porque uma das formas de eu provar que fisioterapia funciona é fazendo demonstração. Eu já fui chamado a atenção por fazer isso, mas além de gostar de fazer isso, acho importante que os meus alunos assistam às demonstrações. Porque quando ele estiver sozinho lá na prática, ele vai se lembrar, eu já vi isso.
E é só pôr em prática aquilo que ele já viu. E realmente olhar e ver, isso funciona porque eu vi funcionar. Eu vi funcionar. E aí, se não está funcionando, ou o diagnóstico não está correto, você tem que reavaliar, ou a técnica, de repente, não está tão apurada que precisa ser treinada e melhorada. Mas você sabe que as técnicas funcionam, né? Eu sou um bom contador de história. Eu já convenci os netos de uma paciente minha a plantar um pé de ovo. Agora, contar a história é mole. Fazer a pessoa acreditar na história é mais fácil ainda, porque existem técnicas para você, técnicas teatrais, para você contar a história e convencer que aquela história é real. Agora, você demonstrar que uma coisa absurda acontece, isso é pouco provável. É muito mais fácil para mim contar a história e depois demonstrar que aquela história funciona com fatos reais. Então, além do meu aluno assistir, ver, ele vê acontecer. Então, eu acredito que ele sai convencido que aquilo que eu mostro funciona.